A gente volta a falar sobre a crise entre o Congresso e o governo, que pode ter mais um capítulo na Justiça agora, depois da derrubada do decreto da alta do IOF. O nosso entrevistado é o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Tiago. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Bom, o senhor é de um partido mais ao centro, né? E eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor acha que essa judicialização vai dar algum resultado do ponto de vista da pressão do governo em relação ao Congresso Nacional, ou é mais um capítulo de um embate, de uma relação de dois poderes que não teria mais como ser salva, deputado? Olha, eu vejo a crise escalando de patamar. A verdade é que o governo, durante essa gestão do Lula, já aumentou, majorou impostos a cada 38 dias, tendo 24 casos dessa natureza. E o Congresso cansou de conceder aumento de impostos. O governo está numa sanha arrecadatória muito grande, a população está sentindo isso, e o Congresso Nacional bateu o martelo que não vai mais comungar com aumento de impostos. Agora, esse bate-bola do Executivo com o STF vai piorar a crise se o STF atender à vontade do governo. Nós temos legitimidade para aprovarmos esse decreto legislativo e não tem por que isso ser suspenso ou anulado. Deputado, vou chamar os nossos comentaristas. Quem faz a próxima pergunta aqui nos nossos estúdios, Nelson Kobayashi. Deputado, boa noite, é um prazer falar contigo. A minha pergunta é se o senhor, como parlamentar, não teme que isso possa impactar numa redução das emendas parlamentares, das indicações que os partidos fazem para a composição das estatais, ministérios, inclusive, se não teme que haja uma resposta do governo federal. Olha, eu vim do Ministério Público, passei 25 anos como promotor e eu não vim para o Congresso Nacional pensando em emenda, muito menos vender a minha consciência a esse tipo de emenda que o governo negocia muitas vezes com o Congresso. Eu acho que emenda tem que ter transparência, rastreabilidade, tudo isso. Mas o governo parece querer voltar ao tempo do mensalão. Nós agora estamos observando uma falta de credibilidade muito grande do governo e essa falta de credibilidade talvez não seja resolvida com pagamento de emendas. É isso que eu tenho observado já em 2025. Deputado Alfredo Gaspar, agora a Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, deputado. O senhor não acredita que a crise é arrefeça, né? Ao contrário, o senhor acha que ela vai se agravar. O senhor acha que pode atingir esse atrito, pode comprometer matérias como a proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais? Olha, a oposição também tem responsabilidade de aprovar o que for bom para o povo brasileiro. Ou seja, matéria favorável à nação, nós temos que aprovar e não podemos fazer negócio com esse tipo de projeto. Portanto, temos que ter a consciência que o Brasil já perdeu tempo demais e o que for bom para a nação, nós temos que estar juntos votando favoravelmente. Evidentemente que as matérias que chegam ao Congresso, muitas vezes enviada pelo governo, são ruins para a população. E o governo, muitas vezes, usa de liberação de recursos para mudar o resultado que deveria ser previsto. Acho que chegamos a um momento que mesmo os deputados que apoiam o governo estão vendo o barco naufragar e estão querendo pular desse barco, porque sabe que o governo está sem rumo. O governo tem um orçamento de mais de 5 trilhões de reais e está propondo a arrecadação ainda maior, em vez de cortar gastos. Isso o Congresso Nacional está bem consciente e também tem que agir e colaborar para esse corte de gastos. Kobayashi, mais uma questão.
Deputado, ainda em relação a essa necessidade de corte de gastos, a aprovação do decreto legislativo foi na mesma semana, praticamente, de uma aprovação de aumento de número de deputados, que gera um aumento de custo para o poder público por consequência. O senhor não vê também a necessidade do Congresso Nacional também passar um recado de diminuição de gastos, como, por exemplo, nesse caso, que vai aumentar ainda mais a despesa pública? Não tem dúvida que a população brasileira ela desacredita da boa-fé hoje dos poderes constituídos. E nós temos que fazer um esforço coletivo para dar o exemplo. Nós estamos em um momento de descrédito, tanto dos poderes quanto das instituições. Não acho que seja só o executivo. Esse esforço tem que ser conjunto. Só para a gente fechar, claro que ainda existem algumas correntes dizendo que essa possibilidade do governo ingressar no Supremo é só uma forma de pressionar o próprio Congresso a negociar. Claro que tem o PSOL, que já ingressou no Supremo, então o Supremo vai acabar analisando essa questão, mas eu pergunto para o senhor o seguinte, o que seria primordial para que essa negociação avançasse e qual seria essa negociação em relação aos interesses do governo e também do Congresso Nacional? Olha, eu não posso falar pelo Congresso Nacional. Claro. Eu posso falar como um parlamentar que tenta todo dia fazer um trabalho e ser respeitado. Acho que nós estamos precisando de reformas profundas e essas reformas venham ao encontro do que deseja a população brasileira. Não dá para ter esse gasto desenfreado e aumentar a conta do pagamento de impostos para o cidadão. Esse é um dos pontos primordiais. O outro ponto é que os poderes tenham um equilíbrio, que não haja sobreposição. Hoje o STF praticamente está governando o país, está se sobrepondo ao poder legislativo e isso gera para a população uma visão clara que o Congresso Nacional está desprestigiado, assim como o Executivo também tem se valido do STF para não atender às indicações do Congresso Nacional. Deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, mais uma vez, muito obrigado por nos atender, deputado. A gente volta a se falar. Um abraço, bom fim de semana.